Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Na verdade, hoje é a segunda temporada do programa e nós vamos começar essa nova temporada com três convidados muito especiais. O Rafael Albuquerque, o CEO da Zux, Ana Cristina Tena, CEO do Travelex Bank e também Marcelo Ramos, CEO da Swile. Falei certo o nome? Swile. É isso aí. Mas pode falar como quiser, que nem aqui Money Report, Money Reports, é isso aí, não tem jeito. Swile, tá tudo valendo. O importante é o conteúdo. E eu vou começar justamente com o Marcelo. A gente conversava aqui um pouco antes de ligar a câmera sobre a questão do empreendedorismo, né? E Rafael até disse que fez uma pergunta como é que alguém tinha começado o lado empreendedor. Como é que foi o seu caso? Porque você já está o quê? Na terceira indo para a quarta empresa? Estou indo para a quarta. Eu brinco que quando me perguntam sobre isso, eu falo que eu sou um empreendedor por ocasião. Eu não pensei em empreender, simplesmente aconteceu. Eu empreendi muito cedo, sou de uma família onde eu sou o primeiro empreendedor, sou do sul, de Porto Alegre. Vim para São Paulo porque meu pai veio ganhar a vida aqui. Meu pai é instrutor de equitação, então durante um tempo acabou vindo para cá, que era um mercado maior. Eu vim morar aqui em 17, quando eu tinha 17, ia ficar um ano sabático, nunca mais voltei. Então, qual que é a história, na verdade? Eu brinco, quando eu vim para esse meio da hípica, né, dos cavalos e tal, um meio que tem prosperidade, né? Um meio que as pessoas que estão... É um esporte caro, é um esporte que demanda um capital. E eu me via ali naquele ambiente, filho do professor, convivendo bem, sempre vendo aquilo de uma maneira positiva, falando, pô, como é que eu faço para chegar, a ponto de poder voltar para cá como um cara que tem condições também de praticar o esporte, estar junto, não só estar no ambiente porque eu sou o filho, de alguém que trabalha ali. Então, aquela visão para mim sempre foi uma visão de como é que eu faço para estar aqui. E a única forma que eu via era empreendendo, porque todo mundo que eu via que estava lá era dono de alguma coisa, era sócio de alguma coisa. Então, essa visão do empreendedor caiu muito para mim assim, puta, eu quero alcançar sucesso, eu vou ser empreendedor. Depois você entende que aquilo ali é completamente diferente do que você imagina, porque se alcançar sucesso demora muito, E, enfim, a gente estava falando sobre isso, sem romantismo nenhum, empreender é muito duro. Você não tem o direito, como diz o Rafa aqui, de desistir depois que você começa, tem pessoas que dependem de você. Então o Marcelo caiu no empreendedorismo muito por força de, eu quero chegar lá, entendo que através do empreendedorismo consigo, e foi ali que eu me vi começando a empreender ainda muito cedo na faculdade. Mas é interessante porque muitos empreendedores, eles têm um talento e usam esse talento para empreender. E você pensou em empreender antes de descobrir o teu talento. Com certeza, não tenho dúvida. Eu sou publicitário de formação, acabei empreendendo na área, mas de fato eu não tive. Hoje, uma das coisas que me perguntam o que eu faria, se eu pudesse há 21 anos atrás, 22 anos voltar e pegar o Marcelo, com certeza iria para o autoconhecimento. Porque hoje, depois de 22 anos empreendendo, você aprende que o mapa é bem diferente do percurso. Aquilo que você pensou em fazer, planejou, sai quase tudo diferente. Se existe uma certeza, é que vai ser diferente daquilo que você planejou. E eu voltaria 22 anos atrás e falaria assim, vem cá, vamos fazer um autoconhecimento aqui, vamos conhecer primeiro, vamos entender quais são as tuas fortalezas, quais são as tuas deficiências, onde você vai sozinho, onde você precisa de ajuda, porque eu acabei fazendo isso tudo na raça. Então demora até você conseguir, muito tombo, para conseguir perseverar, e talvez um dos grandes motivos pelo qual a gente tem uma taxa muito grande de mortalidade das empresas no Brasil. Eu brinco que o empreendedor aqui, ele não precisa só de resiliência, Ele precisa conseguir segurar o tranco e os tombos que ele vai levar, e a maioria não consegue se levantar de algum e por isso não volta. Então, os índices de 85% de uma empresa não chegar aos 3 anos de vida não estão relacionados à falta de capacidade, muitas vezes nem à falta de capacidade financeira. É a falta da habilidade. A gente não aprende a empreender na escola, a gente não aprende a empreender na faculdade, a gente aprende a empreender na raça. E muitas vezes não tem inteligência emocional para compreender certos aspectos do empreendedorismo também, O Marcelo é um empreendedor serial, digamos assim, já está na sua quarta empresa, mas isso me lembra um aspecto que é o da pivotagem. E você é um exemplo incrível de pivotagem. A tua empresa começou fazendo uma coisa e agora faz outra, numa evolução bem interessante. Conta um pouco essa história para a gente, Rafael. Bom, a gente renasceu em vida, Eu brinco que talvez teria sido mais fácil ter criado uma outra empresa em vez de se reempreender numa coisa diferente dentro da mesma empresa, Mas assim, a minha história eu acho que é muito parecida com o Marcelo, porque também comecei a empreender desde cedo, desde os meus 19 anos.
E a gente aqui, antes Bom, das é tão câmeras... parecida que vocês estão vestidos Não, iguais. hoje a gente até... Não, tirou uma essa foto. foto a gente vai postar hoje, porque a gente veio de Eu já uniforme. tirei sem foto dente. dos Sem dois, porque eles uniforme, chegaram né? de gêmeos, né? Não, e quando ele chegou, eu não acreditei. Eu falei, cara, até o sapato tá parecido no pé, pelo amor de Deus, né? Mas a história também começou muito parecida, né? Enfim, eu comecei muito cedo, eu não sabia o que eu queria fazer. E eu comecei empreendendo numa empresa que vendia equipamentos de Wi-Fi para o hotel, né? Então, fiquei nisso de 2005 a 2008. Em 2008, eu vendi parte dessa empresa e decidi começar um novo negócio, que era uma empresa de vídeo on demand para hotéis. Estou contando essa história super resumida. Já tive um papo longo com esse meu amigo aqui também uma vez, com outras câmeras, né? Contando a história no detalhe. Só que em 2010 a gente recomprou a Zux, eu e meu atual sócio. Ele não participa da operação da empresa, mas ele é um amigo, irmão, que foi um investidor anjo ali para a gente recomprar a companhia. E aí sim, né, a gente normalmente não conta essa história de 2010 para trás, que ela demora muito tempo, mas de 2010 a 2016 a gente se transformou na maior plataforma de gestão de Wi-Fi para hotel. Então o nosso negócio era botar Wi-Fi em hotel, né? Então você chega nos hotéis, coloca o número do apartamento, sobrenome, e somos os caras aí por trás das grandes redes hoje de hotéis do Brasil, né? Só que em 2016 eu também, e ele falou de autoconhecimento, né? Eu estava me conhecendo ali, eu brincava que quando eu tinha 30 anos eu tive uma crise de conhecimento, de querer desbravar o mundo, que eu cheguei para esse meu sócio e falei, cara, a gente tem uma das empresas mais medíocres que eu tive a oportunidade de participar. Tá tudo bem, tá tudo calmo, estamos crescendo devagarzinho, tá tudo bem, sabe? Medíocre é a linha do médio, né? Não estou falando palavra pejorativa. E aí, em 2016, a gente pivotou para nos transformar numa empresa de dados. Como é que se transforma uma empresa de gestão de Wi-Fi para hotéis numa empresa de dados, né? Aí passei alguns dias fora do Brasil, voltei com a ideia de que a gente ia capturar dados do Wi-Fi e ia colocar isso numa nuvem. E a gente começou a fazer isso muito bem fora do mercado hoteleiro, começamos a crescer muito rápido no mercado de varejo, transporte, indústria. Então hoje a gente tem todos os grupos de shopping, transporte, saúde, sei lá. É uma potência essa plataforma que a gente acabou construindo, principalmente por conta dos métodos de distribuição, que são as operadoras de telecom que usam elas de forma white label. E aí quando chegou em 2018, a gente decidiu ir para fora do país, né? Mas uma loucura da nossa história, peguei o avião ali, eu não sabia que ia ser tão difícil, tão complexo. A semana passada tive a oportunidade de contar essa história para a Embaixada Americana, né? Eu até brinquei com eles, pô, você veio aqui para poder encorajar os empreendedores a internacionalizarem. Porque eu falo assim, não me pergunta como se faz, pergunta como se não faz, que eu sou o rei de falar como não se faz as coisas. É né? que tem a ver com o que eu acabei de falar, né? É você isso. vai fazendo, vai vendo que é diferente, mas vai achando algum espaço para poder ir entrando. Vai achando, né? exatamente. Então é que nem a aviação, né? O avião nunca cai normalmente pelo mesmo motivo duas vezes, né? Então eu sempre conto o que não dá certo. E aí fiquei nos Estados Unidos durante 4 anos. Só que uma coisa que a gente aprendeu, a gente pivotou mais uma vez, né? Primeiro o Wi-Fi protege, depois o Wi-Fi captura dados. A gente percebeu que nenhum cliente nosso sabia usar os dados que a gente tirava através do Wi-Fi. Eu falei, tem uma oportunidade nesse mercado, que ao invés de eu capturar os dados do Wi-Fi e ajudar meu cliente somente com os dados do Wi-Fi, por que eu não ajudo meus clientes na jornada de dados como um todo, né? Aí, de novo, foram rodadas de investimentos, fundos novos e tudo mais, e aí a gente decidiu focar nesse novo mercado. Claro que o Wi-Fi ainda ele continua crescendo, ele cresce 30%, 40% ano contra ano, né? Mas a gente hoje está numa pegada muito mais ajudar as empresas com a parte de dados. E hoje a gente atende aí grandes clientes, né? E clientes às vezes não tradicionais, desde uma Fórmula 1 da vida, Rock in Rio, The Town, enfim, um monte de clientes nessa parte da jornada end-to-end da utilização de dados. Então foi essa história de pivotagem. Se hoje eu fosse voltar no passado, estava falando para eles, primeiro que eu não sei nem se eu faria de novo, né? Porque se você olha a trajetória, é tanto sangue, tanta dor no caminho, você fala assim, cara, será que eu passaria por tudo isso de novo? Mas o autoconhecimento, se o Rafael de hoje pudesse conversar 10 minutos com o Rafael ali, 19, 20 anos, talvez a minha jornada teria mudado só em 10 minutos de conversa para poder iluminar a cabeça daquele garoto ali que estava começando. Bom, a Cris nunca foi empreendedora, sempre executiva, mas você também teve esses momentos de pivotagem e também de tentar conversar com a Cris iniciando a carreira, não foi? Mas eu acho que assim, é uma ótima pergunta. Assim, eu venho de uma família de executivos, pai, uma família já que veio estruturada, né? Que é um diferencial. E a gente estava preparado, a gente vinha com a cabeça de que eu fiz GV e São Francisco ao mesmo tempo, era super estudiosa, depois fiz Stanford, Columbia, etc. Era uma máquina de conhecimento.
Mas tem eu acho que a vida executiva também, ela tem um monte de percalços e um monte de dores que a gente voltaria para trás e diria, principalmente sendo mulher, né? E tendo como, no mercado financeiro, que não era nada fácil, era desbravando aquela época. E eu vou dizer o seguinte, mas eu acho que mesmo dentro de empresas de grandes corporações, se você não empreender... Não tenho dúvida, eu ia falar isso, Cris. Você empreende todos os momentos. É o que eu tento hoje com os colaboradores, tudo lembrar. Se você está empreendendo a cada momento, se você não traz ideias novas, se você não coloca coisas novas, se você não se arrisca, você não sobe na carreira. Né? Para você subir, você tem que gerar valor. Você tem que trazer... E você tem que empreender. E quando você empreende, você põe em risco a tua zona de conforto e onde você está, porque você pode errar também. Outro dia alguém me perguntou sobre intraempreendedorismo, né? E aí só puxando um gancho teu, que as pessoas confundem, pelo menos na minha opinião, que intraempreendedorismo é apenas sair da empresa para empreender. Não, você empreender todo dia dentro da empresa, que é o que o dono sempre busca, com o tal do sentimento do dono, né? Então, o que você busca quando você tem um funcionário que tem sentimento de dono? Que está intraempreendendo ali dentro. Ele está pensando como dono, ele está te trazendo soluções, ele está empoderado de poder crescer, independente necessariamente dele ter uma participação do negócio ou não. Né? Então, esse mindset para cargo de liderança, quem chega no topo, se não pensa assim, não chega lá. Não chega, né? E você não cresce, porque você não consegue. E você está se colocando em risco o tempo todo, né? E é o risco, assim, no empreendedor vocês têm a participação, mas no cargo executivo, você está colocando em risco a sua carreira, a sua posição, e que as pessoas não colocam. E não tem jeito se não arriscar, né? Para você poder mudar, sair, crescer, você tem que fazer diferente. Fazer a mesma coisa, você não sai do lugar, né? Então, eu acho que eu admiro muito, né, quem começou do zero, assim, principalmente numa situação de dificuldade, é uma coisa que a gente está sempre trazendo para dar isso de exemplo para as pessoas dentro da empresa. Porque elas têm muito medo de se arriscar. Né? Mas tem uma coisa, Cris, que outro dia me pediram para poder mentorar, conversar com uma pessoa que veio do mercado financeiro e estava querendo empreender, né? E existe muito essa questão do cenário, quem empreende, quando tem sucesso, pega ali as top unicórnios, esse cara vai ser unicórnio. O unicórnio é 0,2% dessas empresas, né? Os outros 99,8% das empresas, ou algumas vão morrer, outras vão ficar no medianos e tudo mais, né? E eu falo para muita gente, não tem absolutamente nada errado você ter uma carreira executiva muito bem sucedida. Eu vejo familiares meus que tiveram uma carreira, eu não vou falar a palavra mais tranquila, né? Mas tiveram uma carreira de extremo sucesso sendo super executivos. Então, por isso que às vezes eu falo assim, hoje se eu fosse voltar no passado, vendo essa dor toda, eu não sei se eu faria tudo de novo, né? Porque eu tive um problema que eu sou solo founder. Então, quando você não tem um co-founder para dividir de verdade essas histórias, essas dores, essas angústias, as noites mal dormidas, será que não teria aproveitado mais esses meus 21 anos sendo um executivo e tendo um equilíbrio um pouco maior, né, do que apostar na tacada alta, que é o grande prêmio, né? Então, eu pondero muito, né? Eu falo para os jovens que talvez valha a pena você ter um pouquinho de trabalhar numa empresa estruturada para ter um aprendizado, porque isso encurta também algum caminho, né, de processos, de KPIs, OKRs, etc., para depois conseguir empreender em seguida, né? Porque tem muito tropeço. Né? E a gente não tem essa formação educacional na base, né? Não tem. Até parece que está mudando e bacana, mas até mudar, se você não trabalhar o quanto antes, você vai deixar de aprender aquilo que você precisa. O Brasil começa muito cedo. Ou para ser um executivo de alta performance, ponto. Né? A gente não aprende a ser um executivo de alta performance também, na escola e na faculdade. Que para mim a maior disrupção vai ser a disrupção da educação nos próximos anos. Eu acho que até um dos caminhos, você sabe, uma das minhas investidas agora, o que eu estou fazendo é nesse caminho, e começou como um give back, que é, se eu não posso voltar 20 anos atrás para pegar o Marcelo pela mão e trazer uma série de coisas que eu vivi, seja para dar um pouco mais de calma, um pouco mais de caminho, um pouco mais de aprendizado prático, eu posso fazer isso com tantos outros Marcelos que estão por aí e que podem pegar pela minha mão e eu posso dar uma palavra que pode fazer a diferença. Literalmente pode fazer a diferença. Agora tem um outro ponto que é o seguinte, é a cultura que você vai imprimir no teu empreendimento. Se você tem uma carreira de executivo pregressa, você absorveu alguns pontos importantes de cultura corporativa que você vai colocar na empresa. Se você não tem isso, vai direto para o empreendedorismo, é mais complicado que você não absorve isso. Né? Agora, Cris, você não acha que também, quando a gente olha os grandes exemplos de
executivos hoje no Brasil e no mundo também, não é só uma questão talvez de empreendedorismo interno, mas também de inteligência emocional, não é? É grande, né? Eu acho que esse é um tema que eu adoro. Hoje eu sou uma meditadora também, eu passei por várias, porque a pressão é muito grande, né? É outra coisa que... Aí essa é uma das desvantagens do mundo corporativo, que você sofre pressão por todo quanto é lado, inclusive dos pares, porque você está lutando para bônus, né? Essa é a realidade, né? Então você tem um pote para ser dividido. Então a inteligência emocional, você conseguir parar, né? E se centrar, e para você poder entender e não reagir no horário é extremamente importante, né? Autoconhecimento, você conseguir... Que infelizmente a gente não tem no começo, não tem, né? demora para acontecer, a gente vai né? buscando, a gente vai crescendo com isso, a gente vai entendendo como o outro. É uma brincadeira que eu faço assim para todo mundo. Falei, gente, ninguém ofende porque quer. Na maioria das vezes ninguém ofende porque quer, ninguém faz o mal ao outro de propósito, e ninguém erra de propósito. Então a gente tem que ter esses mindsets voltados para administrar para ter inteligência emocional, para reagir no momento correto, né? Porque não existe, a gente não pode acreditar que tem uma maldade intrínseca em todo ser humano para fazer. Então, mas isso acontece na pressão e você tem que saber administrar, e é extremamente importante isso, porque se você não tiver no mundo corporativo com a pressão que a gente tem, no mercado brasileiro, que é extremamente competitivo, extremamente long hours trabalhados, bem diferente de Europa, etc., você entra em burnout, né? E no mercado financeiro tem a ditadura do trimestre, né? O trimestre vai ser, digamos, o ponto central de tudo. Se o resultado está bom, está ótimo. Se ele estiver mais ou menos, é um problema. Se estiver ruim, é um problemaço, né? É muito coisa. É quase que como um trimestre fosse um ano, né? Você tem que estar sempre em dia e fazendo as coisas, pressão por preço. Quem tem na bolsa, preço aberto, tem que manter o preço das ações, você tem que manter os clientes internos felizes, os colaboradores felizes, acionistas felizes. Então, assim, pressão em cima de pressão. Pressão né? em cima de Acho pressão. que tem a ver até com esse conceito de como é que você vai fazer o bem se você não estiver bem. E essa é uma relação que você tem que fazer diariamente, né? E estar bem não significa necessariamente você alcançar sucesso financeiro. Tanta gente alcança sucesso financeiro e não está bem, né? Então, eu acho que passa por um ponto, a importância tão grande do coeficiente de inteligência emocional é você achar o que te faz bem. E sem romantizar, você não vai trabalhar muito tempo estando feliz ou no que é bacana, mas se você entende o que você precisa fazer é parte de uma jornada para alcançar o seu sucesso particular, você vai conseguir chegar lá melhor. Você vai trabalhar melhor as suas frustrações, você vai trabalhar melhor os seus problemas, e isso está ligado diretamente à mentalidade que faz com que você saia de um problema melhor, entenda que um problema é para que você aprenda com aquilo. Então, isso não é algo que onde a gente aprende isso, Luiz? Onde? Então, assim, eu brinco muito hoje em dia, né, com essa história. A gente está vivendo um mundo, por exemplo, do híbrido, que ninguém sabe ainda onde vai ser 100% remoto ou volta para o presencial. Eu, particularmente, tenho um ponto só em relação ao remoto. Tenho certeza que nós vamos aprender a trabalhar melhor remoto, mais gente vai performar bem remoto, mas se nós não tivermos interações com outras pessoas, não conversarmos, relações sociais, não entendemos que nós não somos só nós que temos problemas, que a gente é um ser humano é feito do coletivo, que a gente precisa de ajuda, que a gente vive do outro, a gente não vai conseguir sobreviver, né, com essa história de é tudo para ontem, é tudo se eu não ficar rico rápido. Peraí, calma, não é assim. Então, qual que é o seu máximo? Qual que é o máximo que você gostaria de ter? A gente é muito bom em falar o nosso mínimo, né? Mas qual que é o seu máximo? O que te traz a felicidade? Onde eu quero ter meu máximo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se não houvesse a pandemia, a gente estaria discutindo a questão do trabalho remoto hoje? Acho que numa proporção muito menor do que hoje, mas eu acho que era um caminho, tá? Porque a tecnologia veio para provar que é possível, mas não, com certeza não na velocidade não nessa que escala, foi. Né? Mas nós antes da pandemia, lá na Travel, nossa equipe de TI já era Campinas, remoto, etc., mas não era acelerou. Acelerou total. Acelerou todo, e acho que concordo, tem o lado bom, né, assim, porque tem muita gente, principalmente da base, que demora 2 horas para chegar, 2 horas para são 4 horas do seu dia, né? Então, se a gente souber, puder ficar 1, 2 dias em casa, muda a qualidade de vida dessas pessoas, né? Mas eu também concordo. Mas esse ponto só que eu vou pegar um gancho, por exemplo, total concordo. Mas aí você tem que também olhar o outro lado, né? Às vezes essa pessoa que pega 2 horas de trânsito, em casa ela tem uma situação precária.
E aí ela não consegue trabalhar bem, ela não tem um bom ambiente, tem muita gente em casa, então ela fica, ou ela está muito sozinha. E aí ela está muito sozinha, o que acontece? O cliente continua dando o mesmo trabalho, é difícil. Ela está em cima de reunião. Ela não está vendo do lado ou do entorno que as outras pessoas têm problema. Porque quem que marca, Luiz, uma reunião dizendo assim, vou marcar uma reunião para perguntar se o Rafael está bem. Não, isso acontece no dia a dia. Eu vejo que ele não está tão bem, bato nas costas, falo, vamos tomar um café? O que você tem? Não, mas exatamente, você vê isso no café, na verdade. Você vê isso no café, você não vê isso no online. E aí a pessoa está sozinha, num ambiente um pouco precário para trabalhar, numa ansiedade, dizendo assim, cara, o cliente está me impressionando, não tem ninguém para compartilhar. Então a gente também, como empresário, inclusive, tem que tomar mais cuidado. A gente, lá na Swile, principalmente, a gente revisita muito para onde a pessoa foi, se ela está bem, se o ambiente de trabalho dela é propício, se ela consegue sentar bem, se ela consegue estar bem ergonomicamente falando, até inclusive, porque senão isso prejudica o ambiente de trabalho dela. Então, de novo, a gente está aprendendo a trabalhar com isso ainda. As empresas estão começando a entender que isso também faz parte da equação de não só estar em casa. Né? Mas e hoje não tem, né? Outro dia eu estava batendo papo, eu me considero um pouco mais old school nessa história. Eu sou carioca, por exemplo, a gente está fazendo essa gravação aqui e eu venho para São Paulo toda semana, né? Então eu falo, cara, eu gosto de estar perto, eu gosto de ver gente, porque existe, eu não sei exatamente o percentual, mas que 80% das coisas que você fala não é com a voz, né? Não é falando, é com o seu corpo, é com as suas expressões, é com tudo mais, né? Então você pega pequenos detalhes de valores das pessoas no dia a dia, convivendo, né? E eu acho que se as pessoas realmente forem 100% para o caminho de home office, principalmente os jovens, eles vão ter um leque de crescimento, né? Vão ter um stop de crescimento por conta da questão do relacionamento. Né? Eu acho que sim, que a gente vai aprender. A Zux, grande parte do time dela é home office, a gente aprendeu, os desenvolvedores, a tecnologia. Se eu mandar todo mundo voltar para dentro de casa hoje, minha empresa, eu acho que acaba. Porque o cara levanta o braço e fala assim, não, vou para outra. Né? Então eu tenho que aprender a conviver com isso. Mas eu acho que a questão do equilíbrio e da relação, e eu acho que isso nunca vai ser substituído em hipótese nenhuma, pelo menos na minha percepção, né? Talvez daqui a 20, 30 anos possa ser por tecnologias e tudo mais. Mas eu acho que os jovens que estão entrando nesse mercado de trabalho, eles precisam realmente participar, se relacionar, conhecer o mundo. Por quê? Porque isso não se aprende na escola. Eu tenho 3 filhos, né? Você vê que as aulas continuam as mesmas coisas. Álgebra... Mudou o meio, né? Não, mas mudou o meio. Hoje não, é super tecnológico, aprende com tablet. Tudo tablet. bem, mas aprende fórmula de Bhaskara. Minha filha não vai usar fórmula de Bhaskara para nada, porque ela não vai para exatas, ela é super comunicativa, ao invés dela estar talvez aprendendo sobre inteligência emocional, relações humanas, né, a importância... É isso. E não é 30 minutos de Teams, e não é 30 minutos de Zoom, que você entra ali, passa job, porque senão daqui a pouco fala assim, a cultura da minha empresa. Não, tua empresa não tem cultura nenhuma. Porque o cara que trabalha na minha empresa, que está em Manaus, ele nunca foi no café, ele nunca se arrumou, ele nunca foi ali para poder até paquerar a menina do... Isso não existiu. Então ele não tem uma cultura realmente enraizada da empresa, que sentou com o fundador, que sentou com fulano, que o outro contou a história da empresa, os percalços que eles já passaram. Ele não sabe nada disso. A única diferença dele trabalhar para a minha empresa ou para uma outra é uma janela no navegador. Eu queria botar um pouco aqui na discussão a questão da inteligência artificial. Como é que isso vai mudar a relação entre as pessoas dentro da empresa? Como é que isso pode impulsionar também os negócios? Eu acho que no seu caso você já tem uma grande dose de inteligência artificial acoplada no business, né? Sem dúvida. Na verdade, a gente ajuda as empresas a organizarem seus dados para depois elas falarem de inteligência artificial, né? Porque todo mundo só quer falar da inteligência artificial sem pensar em como é que elas vão orquestrar os dados dela para trazerem respostas mais assertivas, né? Cara, assim, vamos lá, minha opinião pessoal, né? Eu acho que a inteligência artificial, ela, de fato, veio para ficar. Eu acho que ela vai ser a grande disrupção dos próximos anos, mesmo. Eu acho que, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, eu acho que vários itens de esforço repetitivo, elas vão mudar. Eu acho que as empresas vão ficar cada vez mais eficientes, mais baratas, a operação mais inteligente. Só que eu não sei o quanto isso vai deixar as pessoas, de fato, mais burras, né? Com menos pensamento e tudo mais, né? Isso é um fato. Outro dia, recebi um cara que veio de Stanford, um professor de Stanford, que ele trabalhava até na Neuralink, né? Que acabaram de fazer a primeira implantação do Elon Musk no cérebro para poder realmente ativar mais neurônios, enfim, tem todo um contexto ali. E ele estava me mostrando uma startup que usa uma tecnologia que ele desenvolveu, ele saiu da empresa do Elon Musk, ele desenvolveu uma tecnologia, uma startup que usa um modelo de inteligência artificial para relacionamentos, onde que pessoas conseguem entrar lá e criar avatares para interagir, né?
Então eu posso criar uma esposa falsa para mim, eu seto como é que eu quero que ela seja para mim, eu posso criar meu melhor amigo, eu posso criar um subordinado, eu posso fingir e criar avatares para as pessoas se relacionarem com máquinas e robôs. Sabe quantos usuários tem? 4 milhões de usuários já. Que loucura. De pessoas que estão querendo parar de interagir com pessoas e querem interagir com máquinas. Então a pessoa não vai mais se esforçar para ter a esposa real, né, encantar a sua esposa, dar flores e tudo mais, vai criar esposas reais para poder de fato interagir. Porque essa geração é uma geração que ela já vem muito digitalizada, muito diferente, e eu tenho 39 anos, já peguei uma época que começou uma digitalização com meus 15, 16 anos, meus filhos já pegaram desde o início, então para eles é normal essa interação no digital. Só que ao invés dele interagir com alguém que do outro lado alguém responde, agora não precisa mais ter alguém humano do outro lado. Uma pessoa vai começar a responder, me manda uma foto sua, tudo ela vai começar a interagir. E o quanto isso é prejudicial para uma sociedade no futuro. Eu acho que você tocou num ponto antes da gente entrar nesse break aqui, que é a relação entre o coeficiente de inteligência emocional e a inteligência artificial, né? E eu acho que o celular, esse primeiro passo já até das redes sociais, o celular e tal, ele já é o primeiro indício de que a gente acaba buscando nessas alternativas um parceiro para o momento da solidão, para um momento na qual a gente tem problemas de ou uma relação, ou para facilitar algum tipo de relação. Porque pensa, quem aqui nunca se colocou numa situação, pô, é tão bom, você está naquela fila ou sozinho, no ambiente sozinho, você consegue ficar sozinho, consigo mesmo? Você pega o celular, pode olhar, aquilo ali mata o tempo para que você não fique sozinho. Só que é o seguinte, a gente tem que ser capaz de ficar sozinho consigo mesmo, né? Então acho que existem, e talvez o lado ruim dessa história, que a gente vai ter que combater de uma maneira ou outra, e principalmente a gente que está na linha de frente, seja em cargo de liderança ou empreendendo, ajudando a geração que está chegando a falar, ó, as relações pessoais são importantes, inclusive para você que não quer ser substituído por uma máquina. Porque se tem uma coisa que a máquina não vai fazer por você, é pensar. Será que a solidão incomoda porque ela faz você pensar as coisas? Será que é por isso que todo mundo pega Eu acho o que a gente está criando fica... uma geração, ou a gente está emburrecendo na arte de pensar. É mais fácil você não pensar, concorda? Eu quero ali ficar vendo o que está acontecendo, tanto que mais interage é o quê? É o entretenimento, né? É o que mais a distração que mais interage. Dá trabalho pensar, dá trabalho se relacionar. Então você acaba fugindo um pouco, na minha opinião, para esses dispositivos. Então, como que a gente consegue fazer o mix entre usar a inteligência artificial para operacionalizar aquilo que a gente poderia fazer com muito tempo mais rápido e deixar para a gente o pensamento, as relações, mas usar isso a nosso favor. Mas eu acho que a gente né? também está provocando isso. Por exemplo, dentro da empresa a gente já está utilizando a inteligência artificial para desenvolver códigos básicos, né? Só que eu preciso desenvolver pessoas que tenham a capacidade de pedir, óbvio, de solicitar, de pensar, de entender o processo e pedir para a máquina fazer. A ideia tem que sair de um ser humano, A ideia tem que sair do ser humano. E eles estão, assim, é engraçado que as pessoas estão ficando, elas às vezes não sabem pedir. Elas sabem fazer, mas não sabem pedir o que quer, porque não coloca a estrutura do projeto em processos, né? Então, eu acho que também vai estimular. Tem toda a parte de riscos que a gente tem, que pode acontecer, né? Do isolamento, de substituição de empregos, etc. Mas tem um lado provocativo, a inteligência artificial, de você produzir pessoas que saibam pensar no projeto e solicitar a máquina que o elabore. Mas aí a gente não cai no outro risco. Aí é uma percepção particular minha e não é baseada em nenhum estudo científico, tá? Nesse momento a gente está aprendendo a perguntar para a máquina. Num determinado momento todo mundo vai ter aprendido. Então a questão é, será que as perguntas não vão ser muito parecidas e as estratégias que a máquina vai sugerir também? Ou seja, o diferencial vai ser você criar a pergunta 2.0, né? E aí que está o verdadeiro desafio. Eu acho que é um... Por isso muita gente pergunta, né? Como a gente trabalha com dados e atende um monte de empresa e todo mundo acha que a gente tem a resposta, né? Você vê o CEO da Microsoft falando assim, cara, é uma disrupção que a gente não consegue olhar para o futuro e entender de fato o que vai acontecer com a humanidade. Por isso que existe até abaixo-assinados de grandes empresários que falam assim, cara, dá uma desacelerada, mas não tem mais como, né? Não tem como você dar um rollback nessa história toda, né? Então, da mesma forma que tem muitos benefícios, eu acho que vai ter muitos benefícios reais para o dia a dia, eu acho que para segurança da aviação, segurança veicular, segurança de um monte de coisa, né? A velocidade de
aprendizado, eu acho que vai vir também um outro lado negro da força, como tudo. Acho que como tudo, todo lado positivo de desenvolvimento humano, aconteceu isso, né? Então, acho que é uma grande interrogação do que vai acontecer daqui para frente. E a combinação do chip da inteligência com a inteligência artificial vai ser uma coisa incrível, porque hoje você tem que pegar o celular para procurar uma informação. Você vai simplesmente pensar qual é a informação que você deseja, esse chip vai se conectar com a nuvem que vai trazer aquela informação num momento imediato. É praticamente igual a um pensamento ou uma recordação. É um conhecimento que vai estar terceirizado que você acessa em qualquer momento. Isso é absolutamente Só que é fascinante. exponencial, né? E agora é exponencial, porque, exemplo, só em 2023 a gente já gerou mais dados do que os últimos 5 anos juntos, né? Só que agora você tem... Antigamente tinha a camada de processamento, né? Então, o quanto o ser humano conseguia processar, e tem a lei de Moore que a cada 24 meses a capacidade de processamento de inteligência dobrava, né? Só que agora você coloca mais uma camada de inteligência artificial em cima. Será que essa história não vai exponencializar ainda mais? Eu tenho certeza que vai. Ainda tem o computador quântico, a hora que ele entrar para processar tudo isso numa velocidade maior, Agora, a quantidade de dados... Como é que será que isso aí pode se traduzir, por exemplo, em coisas que não são mensuráveis, como, por exemplo, criatividade? Será que a criatividade ela pode ser também exponencializada? Eu não tenho a menor dúvida. Ontem saiu, né, um quadro de Van Gogh, eu acho que foi Van Gogh, não sei se vocês viram, com efeitos, assim, uma pintura que eles botaram animação, tipo um barquinho andando, as nuvens com pintura se mexendo. Assim, tem uma exposição. Uma exposição toda baseada em inteligência artificial, criatividade, mas só que ali ninguém fez, né? Pediram para um comando, para um computador trazer uma inteligência. Mas deram comando, né? Alguém deu comando, é isso. Mas a minha dúvida é um pouco diferente, que é o seguinte, e se, vamos supor, você está lá no domingo sem fazer nada, e daí você pensa no seguinte, e se eu pintasse um quadro que fosse parecido com A Noite Estrelada de Van Gogh, mas com toques daquele quadro do Salvador Dalí, que tem o relógio derretendo, e também fizesse tal e tal coisa. Será que o chip e a inteligência artificial podem, como no Matrix, te ensinar imediatamente a pintar? Totalmente. Hoje já pode, hoje já é possível. Ela já faz, na verdade, por você hoje, né? E a criatividade, na minha opinião, né? intrínseca está na pessoa ainda. Mas se você tiver o chip, será que você vai conseguir pintar? Porque a pergunta dele é mais por exemplo, louca ainda. Será que você vai aprender a pintar? Vai ensinar o seu cérebro, né? vai ensinar o seu cérebro você pintar isso. No Matrix, tem uma hora que o Neo fala assim, I know Kung Fu. Não acho impossível. Porque ele recebeu e ele fez o download do Kung Fu e ele aprendeu imediatamente. Eu particularmente usando a capacidade de vai processamento ser humana, não a computacional. Exatamente. O chip, isso que ele falou é legal, o chip ele ensina a capacidade de processamento humana. Exato, a habilidade mesmo. Habilidade humana. Prática, né? Isso, o cara conseguiu sentar e desenhar. Eu sou péssimo em desenho, péssimo. É botar um chip aqui, eu consigo fazer um desenho maravilhoso, lindo, ou só a sua caricatura. Né? Pilotar melhor que Se você for parar para pensar, né, de maneira prática, o cara tem talento, mas o talento nada mais é do que uma mensagem, né, cerebral para um desenvolvimento, né, motor que o cara consegue fazer. Então, alguma coisa ali combina que faz com que ele consiga operar aquilo ali. Então, agora não me parece impossível. Vamos pensar numa outra hipótese. Vamos supor que o Rafael tem o chip. Estou reflexivo, desculpa. Você tem o chip e o teu chip, evidentemente, tem que estar ligado à nuvem. Será que eu consigo hackear a sua mente através do chip? Não é uma hipótese interessante? Já imaginou? Vamos supor que um presidente use um chip e daí a espionagem do país inimigo hackeia o presidente. Mas a loucura é tão grande que você para pensar nisso, a gente não vai embora daqui, né? Você vai começar a conjecturar o que pode ser feito ou não. Só para te dar um exemplo, a gente estava num bate-papo de amigos falando sobre isso também. Teletransporte, não é impossível. Um diz que é possível, impossível e tal. Eu falei, considerando a inteligência artificial, ela é possível. Ah, como? Você bota um robô lá em Paris, você senta aqui, coloca um capacete neural e você se conecta com o robô lá em Paris. Isso é possível. Você concorda? Você levanta, vai embora, porque o quê? Como é que você anda? Comandos cerebrais fazem seu corpo se mover, se locomover, andar, pensar, olhar, né? E se você conseguir traduzir isso num robô, então você tem um passeio por Paris, de fato, com um avatar,
Isso você diria que é possível ou impossível? Eu acho Possível, totalmente né? possível. Então, isso não é uma forma de teletransportar? Vou para Paris agora, vou sentar aqui, pá, Você Paris. não vai transportar as suas Óbvio, moléculas. porque daí é uma questão de... Mas Né, você tem que vai desintegrar para integrar em algum lugar, é complicado, imagino eu. Né? Você não vai poder provar champanhe de lá local, né? Mas eu vou dizer que até, Mas eu vou dizer até champanhe que é você capaz... Aí você vai ver, vai ser pior. Eu acho que é capaz até de você sentir, sim. Eu acho Porque total capaz. a mensagem que vai chegar, de novo, Total por que você sente cheiro? É tudo uma questão de troca, né? Isso tudo é uma questão de combinação de impulsos elétricos exato. e também combinação de substâncias químicas dentro do teu corpo. Dentro do teu Então, corpo. se você fala, bom, Avatar, tome essa champanhe Ruiná, por exemplo, e daí você pode ter a tradução Exatamente. dos impulsos Até, elétricos e até das do teu substâncias subconsciente, químicas. do que você já tomou ou não, relacionado ao que você lembra. Outro dia também numa conversa dessa de amigos, né? E essa conversa é muito boa com vinho, né? Isso aí você vai realmente longe, né? E com vários, né? Com vários vinhos. E você vai entendendo. E outro dia me perguntaram para mim, né? Quais disrupções que você acredita para os próximos 50 anos, né? Eu falo, acho que a educação, ela precisa ser disruptada, ela não pode ser a sala de aula de 1900 é igual à sala de aula de 2024. Professor na frente, todo mundo anotando, só que agora, em vez de anotar na mão, ela anota aqui no tablet e agora digitalizou, né? O tablet com a canetinha. Com a canetinha. Então você digita mais no final do dia a mesma ninguém coisa. mais tem caligrafia, né? Ninguém mais escreve, não dá para entender o que escrevem, né? Porque ninguém mais escreve. Até que se você olhar o caderno virtual da minha filha, dá para entender. Não, mas ela ainda já está mais... Diz que dessas crianças de 6, 7 anos agora, diz que você não entende mais. E é um problema sério, assim, porque os educadores dizem que você precisa desse movimento, porque isso melhora a capacidade. Claro que melhora. Quando eu era mais novo, eu fazia cola, aprendia fazendo cola mais do que estudando, então era uma coisa fácil. E a segunda disrupção que chegaram para mim nessa... Não é verdade, eu não era bom aluno, mas isso é uma outra história. E a minha segunda disrupção, que tem muito mais a ver com essa que você está falando, mas é uma crença minha, que é a disrupção religiosa, né? Eu acho que muita religião vai acabar... Porque hoje a gente chama de fé, um monte de coisa, é aquilo que a gente não acredita, não vê, não toca, não sei o quê. Não entende. Não entende. Só que agora a gente vai começar a entender um monte de coisa. Agora a gente vai entender um monte de coisa que a gente não entendia. Que é a questão, cara, se vai morrer, será que tem um outro plano? Será que, como é que a pessoa se conecta com aquela outra? Será que existem tecnologias conhecendo? Porque... E nesse tinha um neurocientista, né? Nessa conversa de 20, tinha um neurocientista que ele está estudando um monte de coisa. E ele falou, cara... A medicina moderna, ela tem 100 anos. Isso na humanidade representa um grão de areia, não é nada. Só que agora, com esses temperos novos que vão sendo colocados, como capacidade de processamento, com inteligência artificial, ela vai ensinar tanta coisa que a gente não sabia, tanta coisa que acontecia com a gente, que há 120 anos atrás, 110 anos atrás, né, foi Lumière que inventou o cinema, que tinha aquela cena do trem vindo. O que as pessoas fizeram? Saíram correndo. Saíram correndo e se jogaram no chão. E hoje a gente ri disso, os caras se jogaram no chão, o cinema, um trem vindo. E daqui a 50 anos, com essa quantidade de processamento, será que a nossa cabeça, Neuralink, o que está acontecendo? Só está acontecendo isso aqui mesmo? Ou as outras coisas que a gente chamava de fé, de conexão? Por que eu gosto dele de graça? Será que ele não está emitindo um sinal para mim que eu estou captando de uma forma muito mais inteligente? Por que fulano eu não gosto muito? Será que ele está emitindo que nem a MFM? Talvez tenha a XM, que é uma coisa que eu estou captando que ninguém está entendendo o que está acontecendo. Então, acho que por isso que eu falei, é tanta interrogação que a gente vai encontrar nos próximos tempos, que isso vai responder muita coisa que hoje a gente não tem a resposta. Então, vamos voltar aqui para o planeta Terra, para esse plano material, e falar um pouquinho de outras questões mais práticas do empreendedorismo. E eu vou aproveitar esse livrinho aqui do Marcelo, que se chama Minuto Empreendedor. É que nem aqueles livros que dão, digamos, conselhos de 1 minuto para as pessoas, ou de autoajuda, ou então de religião. Só que isso aqui está voltado para o empreendedor. Conta para a gente como é que surgiu essa ideia. A inspiração até é o Minuto de Sabedoria, acho que um dos livros mais famosos aí do mundo, né, em termos de publicações, do Pastorinho, que é minutos relacionados ao lado mais espiritual, né, ao lado mais... Né, espiritualizado, talvez, nem muito em cima de crenças religiosas. Minha avó sempre me dava. E eu sempre tive também, acho que todo mundo tem, mais de um até, em casa. E a ideia desse livrinho foi, por algum motivo, alguns anos eu percebi, e eu sempre anotei coisas que me faziam sentido, né? Então, se você me trouxe um insight, ou algum jargão muito conhecido, ou uma pessoa motivadora, eu anotava. Só que como eu sou um cara meio hiperativo e tal, eu anotava e esqueço onde está o caderno, onde está o papel. O tablet, de uns anos para cá, me trouxe a possibilidade de eu ir anotando isso dentro do tablet. E o ano passado,
uma editora me procurou, queria contar um pouco a história da minha jornada de empreendedorismo, montar um livro business. Eu falei, cara, legal, isso tem uma construção. E aí eu fui olhar minhas anotações, eu tinha mais de 100 frases que eu tinha escrito, né? E muito em cima disso, de eu sou uma pessoa positiva, tá, Luiz? Eu sempre acho que vai dar certo. Então, assim, problemas acontecem, mas eu acho que eu sempre vou achar uma solução. Eu acho que o que me trouxe até aqui foi muito esse pensamento, esse mindset de vai dar. Não importa a dificuldade, qual foi o tombo, eu vou conseguir sair desse buraco. Então, acho que isso sempre me ajudou, até no que diz respeito ao meu coeficiente de inteligência emocional, de não me sentir fraco, de não conseguir chegar lá. E essas frases sempre me motivaram a fazer isso. Então, eu revisitava e tal. Falei, quer saber, eu vou pegar essas frases, vou catalogar, vou ver quantas tem e vou escrever um livro que traga para as pessoas, então, um momento de inspiração para o lado duro do dia a dia, que é o trabalho. Porque, afinal de contas, a gente vai trabalhar mais do que não vai trabalhar na vida, né? Então, será que a gente não consegue mudar um pouco esse conceito do bordão de sextou? Porque eu acho que o sextou é muito legal. Quando você tem um aspecto de vou ter mais tempo com a minha família, vou viajar, vou fazer alguma coisa, vou experimentar algo novo, que a semana de trabalho não me permite. Mas, infelizmente, 90% das pessoas que falam sextou na sexta-feira é porque a semana foi muito ruim, tóxica, ou com chefe tóxico, ou ela está infeliz e ela está vivendo aquele alívio de chegar na sexta-feira para ela ter 2 dias de felicidade. Muito ruim isso, né? Então, a minha ideia aqui foi tentar trazer um momento de reflexão de que é duro, mas que dá para chegar lá, que dá para tirar um proveito daquilo e fazer desse minuto de reflexão algo que possa trazer para as pessoas, principalmente no dia a dia de trabalho, uma motivação adicional para elas chegarem lá. Mas é engraçado que para o empreendedor não tem sextou, né? Não tem sextou. Não tem. Sextou, não tem. Sabadão e domingou e você está pensando Tem que no ser seu até, business. inclusive. Eu acho que essa é uma relação com quem empreende ou mesmo quem tem também executivo de alta performance, trabalho precisa fazer parte da equação da vida. Para mim não existe diferenciação. Você trabalha e vive ao mesmo tempo. É isso. E você tem que ter prazer no que você está fazendo, porque é um projeto que você quer que dê certo, que impacta outras pessoas, etc. Então, assim, eu concordo, o sextou pode ter duas, mas não é que sextou para o empresário nunca sexta e para o executivo. Olha, correndo o risco de parecer aquele personagem Caco Antibes, do Sai de Baixo, eu vou falar uma coisa que me irrita profundamente, que eu acho que tem a ver com o sextou, que é o pessoal que volta do almoço se arrastando. Eu tenho um verdadeiro horror a isso, porque dá para ver que a pessoa está assim sofrendo por antecipação de voltar para o trabalho, então ela vai andando cada vez mais devagar, assim. Isso me irrita de uma maneira mas tão acho grande. que é exatamente isso. Acho que o conceito seria assim, ó, não faça do seu dia a dia o seu sofrimento diário. Não dá para viver sofrendo o dia a dia. Não vai trazer nenhum benefício no médio e no longo prazo. Então, de que maneiras a gente consegue motivar as pessoas, empreendendo ou em cargos de liderança, ou mesmo a liderança incentivar a base, de que trabalhar faz parte e é para todo mundo duro. Então, assim, procure o espaço, ou o seu espaço, ou a sua motivação, procure o que te faz bem para que você possa entregar o seu melhor. Porque muitas vezes não é uma questão de infelicidade com o que se faz, mas sim uma incapacidade de se lidar com a pressão. Você, como líder da empresa, como é que você usa esse conhecimento e passa esse conhecimento para a equipe? Eu acho que a gente tem feito, principalmente pós-pandemia, é um desafio bem grande, né? Porque houve, a gente tem que falar sobre isso, né? Um aumento de doenças, não só físicas, como mentais e emocionais, né? Assim, isso é um fato que ninguém está lidando, mas hoje eu acho que o líder ele tem que se preocupar mais com pessoas, para que essas pessoas desenvolvam suas atividades do que jamais houve necessidade em qualquer outro tempo anterior. Então a gente está trabalhando muito, a gente não sabe a fórmula, não tem fórmula certa, né? A gente está testando. Tem receita de bolo, né? Mas a gente está trabalhando, por exemplo, a gente tem yoga, a gente tem meditação, a gente tem avaliação, a gente tem amparo psicológico, a gente tem toda segunda-feira a mensagem da semana, né? Que a gente chama de Travel X Week Message. E são várias atividades chamando a atenção do indivíduo. A gente tem trilhas de autoconhecimento dentro de uma academia, de uma academia onde todos têm acesso na empresa, não é para poucos. Exatamente, a gente decidiu democratizar, assim, ao invés da gente investir em MBAs, isso. Nós criamos uma academia de learning para todos, onde todos possam fazer. E chamar atenção para isso, né? Falar assim,
olha, você tem que se autoconhecer, você tem ferramentas para isso, você pode ter um professor de yoga, ter amparo psicológico, se você quiser. A gente está dando as ferramentas, existe, você não precisa, a gente está com nível de depressão, a gente faz todas as campanhas que pode, não tem forma, mas acho que dando acesso, mostrando que é normal sentir, que é normal sofrer, e que você tem como ter amparo dentro da empresa para poder pedir ajuda. Mas eu acho que você tem que achar um equilíbrio nisso tudo, principalmente com uma nova geração, que fala, a nova geração está chegando, cara, todo mundo foi uma nova geração um dia, a gente tem que se aprender com essa nova geração, que eles têm os seus lados positivos, lados negativos e tudo mais, né? Mas tem um ponto, né, a gente estava falando sobre essas coisas de um monte de benefício e claro que a gente se preocupa, né, 85% do meu custo da minha empresa é gente, são pessoas, né, eu não vendo equipamento, eu não vendo nada, eu vendo trabalho intelectual para entregar mais inteligência, no caso, inteligência de dados para os nossos clientes. Só que essa questão que a gente está falando de extrema conectividade, a gente foi trazendo uma turma que está chegando que ela tem um nível de frustração muito menos, como posso explicar, elaborado. Né? Uma galera que não aceita muita frustração no seu dia a dia, é uma nova geração, é um fato, é o que é. Né? E, eu sou uma empresa de tecnologia, a gente passou para o chamado inverno tech, né? Que tinha muita liquidez no mercado, muita captação, parará. 2021 foi as empresas com valuations super gigantes, 2022 as empresas tentando cada vez entregar mais resultado. E até bati um papo com a turma da empresa, né? Que a gente foi vendo o nível de eficiência, porque você contrata, traz gente, não sei o quê. E um momento eu cheguei a olhar, a empresa falou assim, cara, a gente tem auxílio isso, benefício disso, totó, ping-pong. A empresa foi ficando tão inchada, pensando só nesse bem-estar, que no final a gente estava assim, aqui agora também tem que trabalhar só um pouquinho. Porque às vezes você estava tão assim, eu quero te agradar, eu quero cuidar, mas aí você às vezes precisava assim, cara, você precisa entregar o projeto, porque no final de contas você quer uma empresa, que tem que gerar resultado. Não, você está me impressionando, agora não dá, agora eu estou ficando, agora eu estou ficando contra a parede, agora eu tenho burnout, mas não tem burnout não, porque aqui a gente tem auxílio burnout, auxílio isso, não sei o quê. E aí você tem que gerar um equilíbrio, né, entre, cara, a empresa tem que gerar valor, você tem que realmente trabalhar, eu não conheço nada que vence o trabalho duro, é a minha filosofia de vida, nada vence o trabalho duro, ponto. Se trabalha duro, certo, correto, você vai conseguir atravessar o oceano. E como é que você acha esse equilíbrio, né? Entre uma turma nova que está chegando, esses excessos de benefícios, se fala burnout, aquilo que a gente estava falando quando a câmera estava desligada, a quantidade de remédio que essa turma está tomando para poder se manter no eixo. Como é que você acha esse equilíbrio? Porque meu time fala assim, cobro demais, puxo, o que eu faço? Eu falo, cara, é uma habilidade. Existem uns desafios, eu acho que eu como estou na minha último negócio, né, que acabou crescendo mais exponencialmente, é na área de RH, né? E eu, particularmente, como empreendedor, aprendi muito cedo na vida, por ter as minhas dificuldades, né, até operacionais, de que eu precisava de gente melhor do que eu para me ajudar a chegar lá. Então eu reconheci muito cedo as minhas deficiências e através de pessoas eu consegui chegar lá, porque sozinho não chegaria. E eu acho que isso vai trazendo um desenvolvimento de o quão importante é as relações humanas, que me fizeram pensar e entender que, para mim, liderar nada mais é do que você fazer as pessoas fazerem por você e não para. Parece simples, é uma preposição que não muda muito, né, mas muda tudo. Se eu faço para, eu faço porque me mandaram, meu salário. Se eu faço por, é porque eu me conecto. Porque eu faço pelo propósito, porque eu faço porque eu confio. Muitas vezes eu remo junto sem nem saber qual é o destino final. Então, essa conexão do por, que é propósito e empatia, a gente como empresa tem que aprender a fazer com pessoas que se conectam com você. Porque, de novo, pessoas não são recursos humanos. Elas são humanos, elas são a sua empresa. Então, um dos primeiros movimentos que eu até costumo recomendar para os nossos clientes assim pega a tua área de recursos humanos e muda, porque não é recursos humanos. As pessoas não são recursos da sua empresa, elas são a sua empresa. Relações humanas. Pode manter a sigla lá, RH, relações humanas, não são recursos. E você tem que aprender a se conectar com pessoas diferentes de você, que vão estar satisfeitas de acordo com cada grau de momento, de vida, de idade, geracional, não importa. Então, eu acho que cabe a gente conseguir desenvolver esse equilíbrio que é zona de conforto, zona de segurança, a pessoa se sente bem no ambiente de trabalho onde ela está, cada uma na sua percepção de vida, de momento, né? Então eu chamo de impulsionadores de satisfação. Quais são os impulsionadores de satisfação que cada pessoa que trabalha com você tem? Difícil? Mas você tem que achar esses grupos e tal. E zona de alta performance, que tem que entregar. Porque se ela está segura e não tem cobrança,
ela não está em zona de alta performance. Só que ela só está cobrando e ela não tem segurança, ela também não está, porque ela vai dar burnout, ela vai quebrar no meio. Então, é difícil. Eu acho que um dos grandes desafios das empresas, ainda mais com a chegada de inteligência artificial, de tecnologia, a gente vai ter muita ferramenta para operar, muita coisa boa. Só que se você não souber lidar com gente, entender as diferenças de cada momento, etc., você não encontra esse ponto de satisfação comum para cada um, né? O meu hoje é um, o seu é outro, o do Rafa é outro. Né? As histórias de cada um... Cada um tem o seu ponto de satisfação. São individuais. Né? Mas a gente está falando de um momento interessante porque agora você tem nas grandes empresas, por exemplo, 5 gerações convivendo simultaneamente. E daí a gente tem desde a pessoa que tem esse burnout instantâneo até aquele que tem uma pele duríssima e que não se abala com absolutamente nada. Como é que a gente consegue ter essas relações humanas com digamos, um grupo tão elástico de pessoas? Porque antes não tinha. Antes todo mundo era mais ou menos do mesmo jeito. Em home office, bota o tempero do home office E também. ainda tem home office, tem gente que tem esse movimento de não trabalhar às sextas-feiras, que para mim parece uma loucura total e completa, mas enfim, como é que a gente lida com tanta diversidade? Eu acho que é um desafio, mas eu acho que aí é que começa a entrar, as ferramentas podem nos ajudar a trazer todos os dados e todas as demandas. As pessoas têm alguma certa dificuldade, um dos grandes desafios, acho que toda empresa, é a capacidade de se comunicar, né? Claramente, objetivamente, enfim. Então, o às vezes, problema do ser humano grande atual, parte disso é a forma como eu interpreto o que o outro me falou, e enfim, um quis falar o que o outro não quis. Enfim, não é à toa que existe telefone sem fio e sempre existirá. Esse ditado não vai morrer com a inteligência. Pelo contrário, a tecnologia chegando vai amplificar a forma como você interpreta uma mensagem diferente, porque eu não estou falando, não te conheço e eventualmente isso pega. Eu acho que tem a capacidade, através das ferramentas, da tecnologia, você dar mais voz, colher mais opiniões dos seus colaboradores e entender jornadas mais personalizadas, que hoje não dá para fazer porque a gente não consegue. Eu, como sócio da empresa, o Rafa como CEO, eu como líder, você consegue falar com todo mundo da sua empresa, você tem 1000 funcionários, você não consegue mais falar com todo mundo. Agora, através de ferramentas, você consegue entender todo mundo e talvez tomar decisões mais rápido para impactar o Luiz de uma forma, impactar o Rafael de outra forma, enfim, você mudar e trazer essa personalização. Então, vou dar um exemplo prático, tá? Que eu começo a discutir na empresa lá, me chamam de louco, mas a gente se preocupa muito com o onboarding. Legal, tem que ser, né? A contratação, quanto mais demorada, mais você entende, se a pessoa faz parte, se ela compra teu propósito, faz total sentido. Eu brinco outro dia, não embota um cara que super hard skill, que tem uma parte técnica, que entra na empresa e não dá bom dia. Não é o meu perfil, não vai dar certo. Por melhor que ele seja, ele não vai se conectar, porque eu chego gritando com todo mundo, aê, caralho, vambora, vamos trabalhar. O cara que não gosta disso, e tá tudo bem ele não gostar, não vai se conectar comigo por melhor que ele seja. Então, isso, em algum momento ele vai estar insatisfeito, em algum momento, e ele não vai me falar isso. Então, você tem que ser capaz de extrair o que as pessoas querem e gostam. Então, no onboarding, você já pode fazer isso se você fizer as perguntas certas. Então, você já começa a conectar com pessoas que vão entrar no teu negócio, que estão mais conectadas com o teu jeitão de ser. Com o jeitão da empresa, isso aí tá tudo bem. Tem gente que aguenta mais pressão, a empresa mais cobrança de resultado. Eu cobro o resultado, mas eu acho que a gente tem que ter relação. Eu acho que relação se constrói no happy hour, no almoço. Então, eu promovo isso muito nas minhas empresas. Quem não gosta, não vai funcionar. Ponto. E tudo bem, tá tudo certo. Agora, o que eu estou começando a falar lá dentro? O offboarding, a saída, porque a gente comete erros e as pessoas mudam. Nós não somos iguais a vida inteira. Eu começo a evoluir, eu começo a procurar outras coisas, ter outros sonhos. Será que a gente não deveria chegar num grau de maturação a ponto de chegar, a pessoa não está mais afim de trabalhar lá, não entrega mais, chega do almoço, já está cansada, está procurando outra coisa, só que ela não tem capacidade e liberdade de chegar no gestor e falar, olha, chegou, deu para mim. Eu entreguei o meu melhor e agora eu vou procurar outra coisa. Por quê? Porque ela não pode perder o emprego. Se ela falar isso pro chefe, o chefe manda embora, vamos cortar logo. Então eu começo a trazer talvez o desafio de a gente chegaria num grau de maturidade o dia que a gente pudesse receber o nosso colaborador que não está mais afim, sentasse na mesa e falar, então eu vou te ajudar a procurar o lugar certo, você me entrega o melhor até a gente ter outra pessoa para colocar no teu lugar. Isso é uma relação de começar a construir numa empresa que entende que as pessoas têm ciclo, vão mudar de lugar, Se o cara entregou para mim o melhor em 6 meses, está tudo bem. Se foi o que ele pôde fazer em 6 meses, bora. Vamos para o próximo ciclo, eu te ajudo a ir para a próxima abordagem, né? Então, eu acho muito que ferramentas, inteligências artificiais, tecnologias vão nos ajudar a dar esse próximo passo,
que é não pensar em quem entra, é pensar em quando ele for sair. Mas eu concordo, eu acho que assim, a gente só vai chegar nesse nível o dia que a gente sair de uma legislação trabalhista para ir para um esquema colaborativo. Também. E a hora que a gente, também. que a gente conseguir ter a geração de valor por colaboração individual, eu acho que as relações de trabalho elas estão num limite máximo de tensão que jamais estivemos. A gente tem que trocar essa forma. Como? Com tecnologia. A gente não sabe ainda onde é. Mas a responsabilidade do líder hoje, ela está extremamente grande. É muito difícil você tocar um negócio, gerar valor, manter as pessoas felizes, porque é muita coisa. Um trabalho colaborativo, eu acho que a hora que a gente chegar numa possibilidade de trabalho colaborativo, onde seja justo a minha colaboração e meu earnout, e a minha vontade de fazer mais, e seja alguma coisa elástica, onde eu me esforço mais, ganho mais, colaboro mais, né? Tem um pouco... honesta, esse é o seu ponto, transparente, esse eu acho que é o lance da comunicação eu acho tá aí. que muda tudo, total, né? É que também. hoje a gente fica numa situação de polaridade. A gente trabalha numa situação de polaridade, onde quando eu pago mais, a empresa ganha menos, quando eu recebo mais. E parece que isso não... Eu sou old school acho também. Que a parte que você falou, acho que exemplo... Existe não só a questão da educação, mas a parte de legislação. Acho que a gente está evoluindo. E isso bota também uma bigorna nessa questão da mudança de cultura. Não vou sair porque eu tenho muito a receber. Não vou sair porque... Isso aí é tema para um outro programa. E eu acho que em termos de gestão colaborativa com geração de valor, hoje aqui a gente tirou nota 10. Infelizmente, eu vou ter que encerrar a nossa conversa, porque já deu o nosso tempo. É uma pena. Uma delícia, é prazer estar aqui. Eu só queria encerrar lembrando uma história de um amigo que ele me contou agora nesse final de ano, que era o seguinte: ele foi abordado por um colaborador que dizia que ele era uma pessoa muito engajada e que adorava trabalhar naquela empresa, mas ele estava com uma preocupação muito grande. Ele queria saber quando ele seria promovido. Daí esse meu amigo olhou para ele e falou assim: há quanto tempo você trabalha aqui conosco? Daí ele falou, 3 dias. Então isso mostra que nem sempre essa ambição desmedida ela é correta, né? A gente precisa entender um pouco melhor como é que funciona a cabeça dos nossos colaboradores antes de também achar que eles têm muitos direitos e podem fazer tudo. Bom, nós ficamos por aqui e até quinta-feira que vem com o Money Report TV aqui na BMC News.